Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Heloísa Helena de Almeida, Portugal, professora especialista para a disciplina de Sistema Jurídico da Privacidade e Informação. Nessa disciplina, vamos fazer uma viagem sobre as questões de privacidade, vazamento de dados, a proteção dos dados, gerenciamento de privacidade, e vamos tentar responder algumas perguntas que ficam pairando sobre a nossa cabeça nesse mundo digital. Vamos lá? Nesse primeiro módulo, vamos trazer os fundamentos da privacidade no contexto digital, começando pela evolução da privacidade, né, como foi esse contexto histórico, contextualizando a importância da governança na proteção de dados. O que é importante para a nossa disciplina, principalmente para esse módulo, saber o conjunto de políticas, os processos, os procedimentos de controle, né? E também analisar a evolução do conceito da privacidade num ambiente de informação, de tecnologia da informação e a privacidade no mundo digital. Hoje, se nós olharmos do ponto de vista de privacidade e da nossa vida cotidiana, nós estamos nos tornando, entre aspas, pessoas transparentes. Como assim transparente, professora? Nossa vida está cada vez mais exposta. Se nós olharmos as mídias sociais, de maneira geral, é claro que nós temos algumas exceções, algumas pessoas que não fazem isso, mas a grande maioria das pessoas publicam muito de si mesmo. Colocam no Instagram, no Facebook, nas mídias de maneira geral, o que fazem, o que adquirem, hábitos, né? Se viajam, se não viajam, fotos de aniversário. E era uma prática que não era muito comum há uns anos atrás. Então, cada vez mais estamos nos tornando transparentes. E o que isso importa, né, num cenário atual? Ao longo da vivência da sociedade, nós tivemos vários valores, vários itens que representavam o valor econômico, ou vamos dizer assim, uma pessoa é considerada rica se ela tem, né, ou se ela tem muito patrimônio, se ela é dona de produtores de petróleo, né? Então, o que se considera uma pessoa, né, economicamente bem-sucedida, uma pessoa rica, vamos colocar dessa forma, bastante entre aspas, né? Então, hoje, aquelas pessoas que têm informação, que têm dados, são consideradas pessoas com poder econômico. Então, os dados, as informações estão cada vez mais importantes de maneira geral. Vamos lembrar de situações cotidianas, né? Por exemplo, nós estamos usando o celular, conversando com um amigo, e a gente fala que tem interesse em comprar um cobertor felpudo com a cara do Mickey. E, de repente, eu pego o celular e vou pesquisar e já está ali o cobertor felpudo com a cara do Mickey. Né? Então, os nossos dispositivos, os nossos aparelhos estão nos ouvindo cada vez mais. Então, esse é outro fator que provoca essa transparência. E isso é importante para quê? Por que é importante saber do que cada um de nós gosta, do que cada um de nós faz? Né? É mais fácil, vamos colocar dessa forma, eu vender uma imagem santa para uma pessoa que frequenta uma igreja, que faz cultos, ou que faz novena, ou que participa de eventos religiosos, ou é mais fácil eu vender essa imagem santa para uma pessoa que nunca vai à igreja? Óbvio, é mais fácil vender para a pessoa que vai, né, que frequenta eventos religiosos. Mas como eu vou saber disso? Ora, se na linha do tempo das mídias sociais essa pessoa frequentemente posta eventos religiosos, participação no culto, na igreja, na missa, enfim, independente de qual religião, eu vou fazendo uma leitura, né? Vou fazendo uma análise dessa pessoa, da personalidade, do perfil dessa pessoa. Então,
de uma análise mercadológica, existem vários procedimentos, né, vários processos que fazem essa leitura. Inteligências artificiais acopladas nessas mídias, inclusive em câmeras de eventos, para ver a sua expressão facial, qual a sua reação a certas situações, quanto tempo você fica em uma tela analisando ou olhando, qual a sua expressão facial para determinados insights que são apresentados para você, determinam, né, o marketing ou a vendagem de determinados produtos. Isso são dados. Isso é a nossa privacidade sendo transparente. Por isso, a importância de termos a governança dessa proteção de dados. Interessante que no Brasil e na maior parte do mundo, a maioria das pessoas não se importam com os seus dados. A impressão que se dá é que um grupo de pessoas está extremamente preocupada com os seus dados e com a proteção desses dados, e a grande maioria das pessoas não estão importando. Mas quanto mais a gente não se importa, menos controle sobre as situações e sobre as influências sobre a nossa vida nós estamos tendo. E por isso, nós trazemos aqui, nesse primeiro módulo, a evolução do conceito da privacidade. O que é essa privacidade? Será que em algum momento da história a gente sabe dizer, conceituar o que é privacidade? A maioria das pessoas pode dizer assim, privacidade é aquilo que não é público. Isso é uma maneira muito simplista de a gente dizer, né? Então, na antiguidade, nós tínhamos uma análise de privacidade bastante limitada, né? Uma proteção voltada para a família, certo? Então, não se tinha uma legislação específica. Isso veio já a partir do século XIX, a partir do século XX, com uma maior proteção da informação pessoal, das situações envolvendo a vida privada das pessoas, né? Principalmente quando nós temos uma revolução, a revolução industrial, o aumento de convivência entre as pessoas, em fábricas, em empresas, conglomerados. Então começa uma preocupação do que né, particular, íntimo e do que é público. Então, a partir do século XX, a gente tem essas preocupações do que vem a ser essa privacidade. E aí vem os desafios, o que vem em torno da revolução digital. As tecnologias emergentes, então mudanças significativas que alteram os nossos hábitos, como nós acabamos de dizer para vocês, quando a gente vivencia uma mídia social. Né? Essas tecnologias fazem com que o comércio também se torne online, a convivência, os relacionamentos se tornem online. Né? Recentemente, saiu uma pesquisa sobre o que temos de relacionamentos virtuais, né, principalmente nos países que sofreram muito com a pandemia, o índice de relacionamentos virtuais, online, aumentaram muito. E isso também mostra uma mudança de hábito. Quando você faz uma vivência de um relacionamento virtual, será que você pode confiar, o quanto você pode confiar numa pessoa? E aí, por outro lado, quando você conhece fisicamente, será que também dá para você confiar na pessoa? Até que ponto essas mudanças de tecnologia interferem no nosso comportamento enquanto comportamento de gestão, de controle da nossa privacidade? Será que eu colocaria uma foto do meu aniversário com os meus amigos num poste da praça pública? Eu faço isso quando eu coloco no meu perfil público, seja no Instagram, seja no Facebook. Então, ao fazer essa publicação dessa foto
no feed, né, das notícias, enfim, eu estou colocando essa foto no poste da praça pública. Basicamente a mesma coisa. Né? E isso faz com que a nossa noção de público e privado se altere. Né? Essa conectividade global em que nós temos a sensação de estar próximo, né, ao mesmo tempo que distante. De uma maneira em que, ao mesmo tempo que nós conversamos com as pessoas, estamos conversando pelo WhatsApp, estamos conversando por N formas, né? Como nós aqui fazendo essa aula online, então a gente tem uma conectividade muito maior, né? Um alcance muito maior em termos de penetração nos lares e nas relações, ao mesmo tempo nós estamos distantes. Então, nós estamos perdendo a capacidade de empatia, perdendo a capacidade de sentir a outra pessoa. E isso faz o que com a nossa privacidade? Ela também é alterada na sua noção do que é íntimo e do que não é íntimo. A partir do momento que nós entramos num sistema online de conectividade global, é exposto a nossa privacidade de uma maneira muito rápida. A gente vê várias notícias, né, como recentemente, em um julgado de uma audiência online, um juiz apareceu, né, de roupa íntima na parte de baixo, ele estava somente com terno na parte superior, e ao se levantar, foi visto, ele tinha esquecido que não tinha desligado a câmera, né, e ele foi usar o banheiro. É a nossa mais profunda intimidade, né, e ela foi exposta, né, para muitas pessoas. Tá? E várias lives, várias aulas durante a pandemia, ela foi feita dentro da nossa casa, né, dentro do nosso ambiente familiar. E enquanto nós estamos aqui fazendo a aula, ao fundo são crianças correndo, tem todas as nossas informações pessoais, livros, e através dessa imagem eu consigo fazer uma leitura dessa pessoa. Eu consigo saber como que é essa pessoa, quantos filhos ela tem, do que ela gosta de ler. Então, esses comportamentos, essa forma de a gente se colocar e como as pessoas fazem a leitura de tudo, né, ela determina todo um mercado e o marketing das mercadorias para nós. Então, a gente se torna um objeto de leitura a todo momento. A todo momento, nós estamos sendo filmados, nós temos uma análise de nossos dados, né, que é onde entra o Big Data e análise de dados. Há uma grande quantidade de informações e as inteligências artificiais analisando essas informações, seja para comportamento político, para comportamento de compra, para comportamento social. Né? Então, tudo isso se torna uma grande informação, um grande conjunto de informações muito valiosas, né? E que são desafios para essa privacidade. Né? E essa transformação digital, essa transformação do mundo concreto para o mundo digital, né, transforma também as pessoas e a sociedade. De maneira que o comportamento social ele vai se alterando paulatinamente em alguns aspectos, né, como, por exemplo, se nós olharmos o aspecto de relacionamentos, é mais devagar, a mudança é mais geracional, enquanto que alguns comportamentos sociais, culturais e de compra de mercado mesmo, de comércio, ele é mais rápido. Né? Então, nós temos situações que foram denunciadas, por exemplo, as câmeras de alguns estabelecimentos, como, por exemplo, no McDonald's. Essas câmeras, elas não são simplesmente câmeras de segurança. Elas são câmeras de análise, de expressão facial e de satisfação das pessoas com relação ao que elas estão comendo. E essa análise transforma o produto que está sendo oferecido.
Um exemplo foi de uma grande fábrica de máquinas de lavar, em que, através da análise dos comentários e de defeitos das máquinas, porque as pessoas estavam colocando pouca roupa na máquina de lavar, a empresa chegou à conclusão de que precisava lançar uma linha com menor capacidade. Então, isso pode ser um aspecto positivo, em que foi feito um produto novo através dessa análise de dados, né, das reclamações, porque a máquina quebrava muito, com o uso de pouca roupa. Mas, por outro lado, tem todo um aspecto político-econômico, inclusive de liberdade, e de privacidade, de valores importantíssimos para as pessoas nos direitos de personalidade. Né? Como eu posso ter um livre convencimento de decisão se a todo tempo eu estou sendo bombardeado com informações subliminares para determinado caminho? Então, isso tem um impacto gigantesco na sociedade, uma influência muito grande no contexto decisional, tanto individual quanto coletivo. E por isso que estudar a privacidade e a proteção dos dados, ela se torna ao mesmo tempo desafiador, né? Porque qual é o limite do controle entre liberdade, privacidade e esse controle estatal sobre tudo isso? E quais as oportunidades de crescimento que nós podemos ter? Então, por isso que se torna cada vez mais importante a gente olhar para esse conceito de privacidade. Qual era o conceito tradicional? O direito a ser deixado só, o caráter individualista da privacidade. Então, antes dessa transformação digital, até início dos anos 80, a privacidade era olhada como um direito da pessoa ter a sua intimidade e de ficar só. Então, vamos olhar, por exemplo, o acidente da princesa Diana. Qual que foi o grande lance desse acidente? Muitos paparazzis atrás dela provocaram, a fuga dela dessa alta exposição de imagem e provocou um acidente. Então, o direito de estar só, o direito de não estar nos holofotes. Então, quando nós olhamos as pessoas famosas, a gente consegue ver muito claro esse direito. Mas e eu, que não sou famosa, né? E você, que não é famoso, né? Qual que era o impacto desse direito de estar só, do direito da privacidade na nossa vida? Nós circulávamos pela rua, íamos em qualquer lugar, não tinha nenhum paparazzi para nós, e aí? Impacto nenhum. Nós não tínhamos essa necessidade de controle da nossa privacidade, em que muitas pessoas hoje não fazem a mínima ideia de que elas têm essa necessidade de gerenciar a sua privacidade. Então, hoje, esse conceito ele se transforma com essa transparência, que eu falei a vocês no começo da aula, que nós estamos nos tornando pessoas transparentes, cada vez mais nós estamos nos tornando pessoas de fácil leitura. E se eu sou pessoa de fácil leitura, eu sou uma pessoa que provavelmente sou de fácil manipulação. Seja manipulação para o comércio, seja manipulação econômica, seja manipulação política. Então, hoje, o direito de controlar o uso das informações pessoais. Eu me autodetermino o quanto de informação eu posso ou eu devo dar. Eu tenho um poder do controle do titular dos dados, da informação, o titular da privacidade. E logo nas próximas aulas, nós vamos ver um outro conceito interessante, que é o conceito de gestão de privacidade. Então, nesse primeiro contato, é importante que nós saibamos essa transformação da privacidade.
não existe um marco. Vamos pensar na construção das casas, né? Vamos colocar um exemplo concreto aqui. Na antiguidade, há um tempo atrás, nós tínhamos a rua e logo nós temos a porta da casa, né? De maneira que não existia o jardim na frente da casa, não existia uma distância entre a porta da casa e a rua. Então era muito marcado o que era público e o que era privado. Olha que interessante, ao longo dos anos, nós fomos colocando uma distância entre o exclusivamente público, que é a rua, e o exclusivamente privado, que é o interior da nossa casa. Existe uma área, vamos colocar entre aspas, semipública, né? Uma área de visibilidade, que é a área da frente da casa, o jardim, aquela área em que o externo pode ver, mas ele não pode entrar. Né? Então, é interessante, na nossa cultura, inclusive arquitetônica, como essa privacidade vai se alterando. E esse momento de separação entre o público e o privado, também ele vai se alargando. Uma zona cinzenta, né? Uma área em que a gente não consegue determinar especificamente se ali é privado ou é público. Será que se eu estiver sentada na cadeira da minha área da minha casa e alguém da rua tira uma foto, ele violou a minha privacidade? Ai, professora, mas quem vai tirar uma foto da rua? O carrinho da Google Earth, o carrinho do Google Maps. Existem alguns processos contra o Google, porque o carro que tira foto para Street View tirou foto de pessoas na área de casa, placa de carros, estacionado dentro da casa, violação de privacidade. Até que ponto? Se eu tenho um portão que ele é vazado, que ele é permissível à visualização. Mas o fato de tirar essa foto e expor publicamente, né? A gente olha lá, olha a minha casa no Google Maps, né? Olha eu na frente de casa, mas eu tenho autorização? Eu dei a autorização para aquela foto? Pensem nisso. Né? Então, hoje, o controle do uso das informações, a privacidade está mais nesse aspecto do que no aspecto de ficar só. Né? Vamos começar a pensar sobre isso para que a gente possa pensar, né, na legislação e no marco legal da privacidade. Então, como é que nós temos a evolução da proteção da privacidade? Né? Então, a gente tem um início ali através do direito da privacidade na escola de Harvard, né? Lá em 1890 começa a falar, né, das pessoas poderem ficar sós, etc. Aí a gente tem, né, a consubstanciação desse direito na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, de que maneira ele pode se garantir o direito de privacidade, né? O direito de privacidade se torna um bem jurídico, né? De maneira que as pessoas têm claramente o direito, né, de fazer algo que não queira, né? Não é permitida a interferência arbitrária na vida privada, na família, no lar, na correspondência. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela se torna um marco fundamental do reconhecimento, né, quase universal, do direito à privacidade. Então, aqui nasce, propriamente dita, o direito à privacidade. Depois, em 1970, vem a Lei de Proteção de Dados da Alemanha, que é a primeira lei de proteção de dados do mundo. Veja, 1970. Né? E essa legislação ela vai servir de modelo para subsequentes, como a própria, né, a GDR da União Europeia, a LGPD nossa,
né? Mas o primeiro país que se preocupou em proteger dados pessoais foi a Alemanha, em 1970. Depois, em 1980, vieram as diretrizes da OCDE sobre a privacidade, né? Princípios de proteção de dados, né? Como harmonizar as práticas de privacidade com as informações pessoais e a relação dessas informações, né, de maneira geral. Isso foi em 1980. Depois, em 1995, vem uma diretiva da proteção de dados na União Europeia. Essa diretiva, ela traz mais segurança para as pessoas. Ela promove uma harmonização das leis que já existiam entre os Estados-membros e vem influenciar, né, a legislação de maneira geral, a legislação global. Em 2000, vem entre os Estados Unidos e a União Europeia a Privacy Shield, que regula as transferências de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos. Então, promovendo uma estrutura de segurança, de proteção, né, nessas transferências de dados. Aí, em 2012, no Brasil, a gente tem o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ele é mais um conjunto de princípios, né, de proteção de privacidade e de dados aqui no Brasil. Depois, em 2016, a gente tem a Regulamentação Geral de Proteção de Dados, a GDR. Esse sim vem a ser um marco, né, que vem influenciar, inclusive, a nossa Lei de Proteção de Dados. A GDR, ela influencia vários países, né, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeus. Certo? E aí vem a nossa Lei de Proteção de Dados, né, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que ela tem como principal objetivo regulamentar o tratamento de dados, né, buscando proteger a privacidade e a liberdade do cidadão. E esse é um grande desafio, né? Fazer um equilíbrio entre liberdade e proteção, né, à privacidade. Então, eu tenho o direito e a liberdade de colocar meus dados no poste da rua. Os dados são meus. Mas eu tenho a consciência e a ideia, o entender de que significa colocar esses dados na praça pública? Será que o Estado pode me limitar nessa liberdade porque eu não tenho a consciência do que isso significa? Né? Então, o grande objetivo da LGPD é garantir o direito à privacidade ao mesmo tempo, né, que tenha a proteção dos dados pessoais, mesmo que eu não tenha consciência do que isso significa. Então, ela vem estabelecer regras claras para uso e compartilhamento de informações pessoais. Apesar de ela ter já 5 anos, ainda estamos caminhando nessa legislação. Porque proteção de dados, ela é uma questão cultural. Gerenciamento do que é privacidade é uma questão cultural. Né? Então, essa evolução tecnológica, quando a gente tem essa ânsia de estar, né, dentro da tecnologia, de ter o melhor aparelho, de ter um aparelho, né, de celular, por exemplo, com as mais novas tecnologias, será que eu tenho consciência do que esse aparelho faz com a minha privacidade? Será que você sabe que você está sendo ouvido a todo momento pelo seu telefone? Se ele é um smartphone, com certeza ele tem um sistema de inteligência artificial, né? Ele está dentro da categoria das chamadas IoT, Internet das Coisas. Se você tem uma Smart TV, com certeza ela tem uma inteligência artificial dentro dela. E aí, para que você possa dar o comando de voz para Smart TV, o comando de voz para o seu telefone,
essa inteligência artificial tem que estar te ouvindo a todo tempo. Né? E aí, o grande desafio vem a ser a ter estratégias e práticas de proteção nessa era digital, porque meus dados estão sendo usados. Então, existem, como eu falei a vocês, algumas práticas mercadológicas e práticas de marketing que diferencia preço, por exemplo, conforme a sua geolocalização. No mesmo site de compra, venda ou reserva de hotéis, por exemplo, ou site de compra e venda, conforme a sua geolocalização, o preço é diferente. Vocês já notaram isso? Né? Por quê? Porque a inteligência artificial faz uma leitura da onde você está, onde você mora, qual a qualidade daquele bairro, faz uma análise das suas compras. Será que se eu compro muito remédio online, ou eu tenho uma propensão hipocondríaca, ou eu tenho alguém da família que consome muito remédio, e daí será que eu vou ser mais acessível ou mais suscetível à venda de planos de saúde do que uma pessoa que não compra muito remédio? Então, de repente, você pode falar assim, professora, mas quem vai querer com a minha privacidade? Eu não sou nem famoso. Mas a gente não está mais preocupado com quem é famoso somente. Nós, né, entre aspas, mero mortais, movimentamos a economia. Nós somos consumidores. E se você não é consumidor, você é o produto. E quanto mais transparente você for, mais você está diante de uma análise de dados desse comportamento para o mercado. Né? E aqui nós temos algumas situações de câmeras ao vivo, né? Nesse site que tem aqui na legenda, você pode acompanhar ao vivo vários lugares do mundo, câmeras instaladas em que você pode ver. Né? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Então vocês vejam, por exemplo, se eu entrar aqui em Cascavel, Goiânia, Veneza na Itália, Paris na França, né? São lugares que a todo tempo tem câmeras acessíveis gratuitamente para todas as pessoas. Nós estamos ao vivo o tempo todo. Né? As câmeras instaladas na minha casa, com Wi-Fi e etc., é seguro? Né? Depende para quem, depende para quê. Né? Essas câmeras são facilmente hackeáveis. Né? Então, são imagens que são facilmente trazidas e colocadas para uso de vários fins. E eu não quero aqui trazer uma neurose para todos vocês, né? Mas eu quero aqui despertar vocês uma necessidade de olhar a privacidade com outros olhos. Né? Ela não é só um direito, ela é um dever. O dever de gerenciar a minha privacidade, o dever de controlar as minhas informações. Né? Tenho a curiosidade de entrar no site e olhar essas câmeras, né, para que vocês possam ver ao vivo essas câmeras. Né? E aí nós temos a questão dos vazamentos de dados. Né? Recentemente, nós tivemos um grande vazamento de dados, né, que foi colocado como a mãe de todos os vazamentos, né, a Moab, quase 1 bilhão de dados foram vazados. E esses dados afetam muitas plataformas, né, como o Twitter, Adobe, Canva, o Dropbox, LinkedIn, Telegram, incluindo a USP, o SP Transporte, a Petrobras. Né? Então, vejam, procurem saber se os seus dados foram vazados. Né? Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Né? Você pega esse site que está aqui e você coloca para ver se os seus dados foram vazados. É muito interessante, né, você verificar a todo tempo se os seus dados foram vazados.
Verifique, coloque seu e-mail, seu telefone e etc. Veja se seu dado foi vazado. Então, por exemplo, eu vou colocar um e-mail que eu usava, né, e que foi vazado nesse grande vazamento. Eu usava esse e-mail desde quando eu fiz doutorado, né, na PUC. Né, e aí vocês vão ver, eu estou colocando ele publicamente, porque eu não uso mais esse e-mail, certo? Então, a gestão da privacidade, olha lá, olha, meus dados foram vazados em 2 momentos, né? Eu tive dois vazamentos em 2 databases. Um deles foi Vaquinha e o Canva. Ah lá. No grande vazamento, a mãe de todos os vazamentos, eu falei a vocês que o Canva foi um dos lugares que teve dados vazados. E eu participei de uma vaquinha online, contribuindo, né, para uma situação, e lá se foram meus dados. Então, façam isso, verifiquem se seus dados foram vazados. É muito importante, né, que a gente faça um controle dos nossos dados, um controle da nossa privacidade. Né? Então, voltando para os nossos slides, para a nossa explicação, esse grande vazamento, ele afetou várias e várias registros. Foram mais de 26 bilhões de registros de uma base de dados de 12 terabytes. Gente, isso é muita coisa. É muitos dados. Né? E será que as pessoas têm noção de que seus dados foram vazados? Né? E qual a importância disso? O que isso vai contribuir ou não, né, para o futuro da privacidade de dados e da proteção de dados? E é isso que nós vamos ver ao longo da nossa disciplina. Né? Hoje, nessa aula, nós estamos focando na privacidade em si. E o nosso desafio, né, para vocês, estudantes, principalmente, é tentar buscar o conceito de privacidade hoje. Será que vocês conseguem dizer o que é privacidade hoje? Então, quais são as tendências e as perspectivas para o futuro da privacidade? Para eu poder ter uma proteção, eu preciso saber o que é essa privacidade. Lembram da situação do carro do Google? Será que isso é privacidade? Vamos lembrar dos drones. Se eu tiver um drone passando sobre a minha casa, e esse drone tirar fotos, filmar, isso está afetando a minha privacidade? Qual que é o papel das organizações na proteção da privacidade e dos dados pessoais? Qual o limite do poder público? Quanto que ele pode ir? Né? Que tipo de políticas e seguranças nós temos que ter na governança dos dados? Então, o que vem a ser essa governança? A governança dos dados, né, e a governança da privacidade é o conjunto de regras, políticas, procedimentos que fazem a gestão dessa privacidade no nosso sistema jurídico. Não é somente uma lei, mas são políticas públicas, legislação, conscientização populacional. Né? Então, existe um grande abismo entre a LGPD, enquanto legislação de proteção de dados, e a cultura social, a cultura da sociedade na gestão da sua privacidade. Hoje as pessoas ainda estão no conceito tradicional de privacidade, aquela que é eu ficar só. E continuam fazendo uma abertura e uma transparência de si. Se eu vou no supermercado e faço a compra, a pessoa pergunta, gostaria de colocar seu CPF na nota? E aí você fala o seu CPF de uma forma, né, em alto e bom som, para todos que estão em volta ouvirem. Um dos seus dados mais preciosos, que é o seu CPF, você fala ele, né, no caixa do supermercado para todo mundo, qualquer pessoa que está ali em volta. Né? Mas para que meu CPF vai ser importante? Eu não tenho dinheiro, mas você é consumidor, você é produto,
e você pode ser laranja de algum crime. Então, esse impacto da inovação tecnológica e na preditividade de regulamentação futura, eu não consigo prever. Como nós vimos ao longo do curso, vocês viram ali nas disciplinas iniciais do nosso curso, o que é o direito. Eu costumo falar para os meus alunos que o direito ele é uma mágica. Por quê? Porque ele é um grande desafio. Eu só consigo criar uma norma a partir de fato, a partir de algo que já aconteceu. Então, eu preciso ter conhecimento do que aconteceu para analisar se aquilo que aconteceu é extremamente importante ao ponto de eu levar isso a uma condição normativa, a eu tutelar isso pelo direito. Então, olha que bacana. O direito é a arte de olhar o passado, fazer normas no presente para serem aplicadas no futuro. Não é lindo? Gente, é maravilhoso, me arrepia. Chega a ser mágico. Mas esta magia, essa situação é extremamente desafiadora. Porque eu não sei que tecnologia que vai vir para uma regulamentação futura. Então, nós estamos vivendo um momento histórico muito interessante e muito singular, porque nós estamos vivendo um movimento de alteração de privacidade e vontade da população, da sociedade, em gerir ou não essa privacidade. Existem pessoas que realmente gostam de ser transparentes. E quanto que isso vai impactar daqui 2, 3, 4 ou 5 anos? Isso vai fazer com que nós tenhamos uma mudança significativa na legislação e na proteção de privacidade. Vejam as referências que nós usamos para as aulas de hoje, para esse nosso conteúdo, dentro da nossa bibliografia obrigatória, e aqui também eu coloquei mais alguns. Tem disponível para vocês na Curadoria de Recursos um vídeo do Yuval Harari que fala sobre a questão da inteligência artificial e a sociedade futura nessa gestão de privacidade. E ele faz uma pergunta muito interessante. É possível hackear pessoas? Será que a gente pode ser hackeado em termos de comportamento e decisões? Quanto que isso vai afetar na nossa democracia? Pensem sobre isso. Vejam o vídeo do Harari lá na Curadoria de Recursos. Leiam o material. Até a próxima aula.